Olá, povo, bom dia. Hello, everybody. No, good day. Gente, boa tarde, boa noite. Seja lá qual horário que vocês estiverem me vendo aí. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui presentes. Hoje o dia tá lindo. Amanheceu um sol brilhante aqui de Brigadeiro. Tá muito bonito o sol lá no dia de hoje. E hoje eu vou continuar também com o estudo, né, que como a gente começou no dia de ontem, né, que eu estou fazendo repassando esse estudo, essa pesquisa, na verdade, que fiz também, né, com relação ao povo Bantu, né, porque eu não consegui achar muitas coisas em português, mas eu pude ter outras fontes, né, e de informação, principalmente também eu acompanho muito o pan-africanismo, né? Então passa muita informação para a gente também, né? É em francês, mas vocês conseguem, se vocês conseguirem traduzir, Google tá aí o dia de hoje, então assim, essas informações estão mais fáceis hoje de absorver. A língua já não é mais uma barreira no dia de hoje, porque a gente tem o pai Google que ajuda muito nesse sentido. Mas também assim, a gente tem muita referência, né, de pessoas, né, que hoje em dia dentro do mundo espiritual em si, né, particularmente você tem muitos professores, que hoje eu chamo de professores, muito pessoas acadêmicas mesmo, que passam muita informação pra gente, principalmente quando você está falando de Umbanda, Candomblé, ou espiritualidade, espiritualismo, né? E é uma coisa muito interessante que hoje em dia eu tenho aprendido muito com as explicações que eu tenho escutado, né? Com as lives que estão sendo muito divulgadas, principalmente no Brasil. Então você tem, por exemplo, o canal da Bruxa Vani, porque é a minha sacerdotisa também. Então, assim, aprendo muito com ela, assim, aprendo muito com as entidades dentro do terreiro, né? Então, você tem uma parte muito rica, tanto dentro da Umbanda, também da bruxaria, né? São outros canais também que eu curto muito, que eu aprendo muito. Por exemplo, tem alguns nomes, por exemplo, que eu gosto, são pessoas assim que eu admiro, não conheço pessoalmente, mas admiro muito pelo conteúdo, né? Você tem um Cláudio Zeferino da vida, que é como é que eu falo, da Casa Real, né? Cláudio Zeferino, um professor muito bom quando se fala que são de África, né? Você tem Jorge Cleiton também, quando a questão de Umbanda, é uma pessoa excelente, né? Um professor muito bom, amo de paixão também dos ensinamentos, gosto muito, né, do Simas, né? Porque eu amo aquela coisa do Corpo Encantado, né? Daquele livro maravilhoso que pude ter a oportunidade de ler e aprender muito, né? Então, você tem vários, né, Nino Denani, o canal TRP, amo de paixão, o Tato, é um baianinho mais maravilhoso que existe no Brasil e que eu adoro, né? Porque é uma pessoa muito assim, que passa muito conhecimento, né? Você tem alguns outros nomes que eu acho que eu sigo muito também, que eu aprendo muito, um Band Boa no Brasil, que é uma coisa assim maravilhosa, um canal maravilhoso, eu curto muito, né? Acho que questão de pessoas que passam também de experiências, né, pra gente, no nível de mediunidade, né? Por exemplo, eu gosto muito também principalmente a questão de pontos, eu gosto, porque é uma coisa que eu tento incorporar no meu dia a dia, né? Para lidar também com as minhas entidades, né? O canal da Pedra de Manjá, que é uma voz maravilhosa, amo aquela voz daquela menina, muito gente boa, né? Curto muitos canais, né? Então, assim, eu acho assim que é muito interessante, né, a questão né, dentro do Brasil em si. Então, os canais que falam de Cabula, os canais que falam de Santaria, canal que fala de Catimbó, os canais muito do Rio Grande do Sul também, que eu não lembro o nome agora, dos canais que eu sempre acompanho também, que falam muito do Batuque, né, que é uma coisa assim interessantíssima, que é bem bantu também, muito legal isso. E vai bem do viés daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou descobrindo no dia a dia. E voltando ao estudo de ontem, né? Vamos continuar aqui, hoje eu resolvi escrever de uma forma mais fácil, mas para mim vamos recapitular, né? Então o assunto que eu estou colocando em pauta é os 7 reinos do Congo. Então, como eu tinha explicado anteriormente, aqui o reino, no caso aqui, quando a gente fala de 7 reinos, eu estou falando a nível espiritual, né? Que seria como
alegoricamente falando, que seria como a Ruanda, né? Que geralmente os professores falam muito disso. A Ruanda, ou seria o nosso lar, por exemplo, porém dividido em, vamos dizer assim, estados. Imagina que isso aqui, o reino do Império do Congo é um império, tá? Que isso aqui, quando vai falar nisso, é questão de império, mas esse império é dividido em estados, né? E você tem chefes de estados, que é onde vamos colocar o dia de hoje, que são, na verdade, que são as 7 cabeças, né? Eu acho que é interessante quando você pega na literatura, que eles falam muito da cabeça, da teta. Mas aí você fala 7 cabeças. A gente tem muita coisa do orixá de cabeça, porquê do cabeça, aquela coisa toda. E dentro desse reino aqui, que é o reino Mazimba, Etiópia, que é uma coisa interessante também que eu lembrei no dia de hoje, que eu acordei de manhã, foi uma coisa, acho que foi bem a cansa do Preto Velho, bem falando mesmo, né? Que a banda Reflexos, ela fez uma música onde que ela falava que os Mazimbas foram vencidos pela invenção. Então ela está falando disso aqui, desses reinos, né? Eu acho que o Olodum já pegou, não, a banda Reflexo, na verdade, né? Que pegou essa coisa que ela fala muito da questão também da Etiópia, né? Que de Madagascar, porque esse reino aqui também foi o reino que você vê que o conhecimento dele abrangiu a África inteira, até chegar também no sul. Então quando você pega a parte de Moçambique, naquela região onde que a minha tataravó é de lá de Beira, então você vai pegar muito que é uma coisa muito árabe, né? Que você é muito uma coisa oriental. Então vai ter o pessoal lá oriental, que é a coisa do Malê, entra aqui também, porque o Malê também está incluído nessa região, nesse conhecimento, nessa filosofia, segue essa linha. E é uma coisa interessante que eu não tinha lembrado disso. Mas aí, quando eu lembrei, quando eu falei ontem da questão da musicalidade brasileira, eu lembrei, eu falei assim, olha, a Bahia fala muito isso. A Bahia, ela mesmo pelo fato de ter muito a questão da influência do orixá, do candomblé, do iorubá, tá muito ali, mas você tem o candomblé de caboclo. E o candomblé de caboclo, eu acredito que ele puxa muito também essa parte bantu, que é uma coisa interessante. E dentro você vê então algumas nomenclaturas que é bem, como é que eu digo, é bem africanizada, porém é bem bantu no sentido como é que eu falo, de dialeto, expressão, né? Força de expressão, palavras. E realmente no Brasil, quem foi um grupo que colocou muito isso dos mazimbas, que eu falei que eu tava analisando, gente, eu já ouvi essa palavra antes, mazimba, e eu não conseguia entender, lembrar. Aí ontem, revendo o vídeo, né, e agora de manhã veio essa coisa, mas a banda Reflexo e os Mazimbas, eles falaram isso, então eu cantei muito isso na minha adolescência, na minha infância, né? Eu ouvi isso, mas eu não tinha a compreensão da dimensão do que é o Mazimba, né? E hoje, graças a Deus, ainda estou vivo a poder entender o que eu cantava na minha adolescência sem saber, né? Sem ter aquela respaldo espiritual e hoje no conhecimento, hoje procurando, né? Eu estou voltando às minhas origens, né? E eu acho interessante que eu aprendi, esse é um estudo que, quando você estuda África, mas você estuda a África voltada dentro da sua religiosidade, na sua espiritualidade, é uma coisa fascinante. É uma coisa, é um universo, é universos dentro de universos. Eu acho assim que a África, quando eu vejo hoje a espiritualidade africana, que quando eu falo espiritualidade africana, é a espiritualidade de matriz africana, que é nossa também, né? O brasileiro, ele é parte disso. Então, eu acredito que é uma coisa é uma galáxia. É uma galáxia, porque você pega isso aqui pequenininho aqui, e dentro disso tem mais coisas ali dentro. Então, aquela caixa de Pandora que você vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo. E é uma coisa interessante. E nesse primeiro reino aqui, que é uma coisa que é o cartão de visita, né, da espiritualidade, quando você fala de matriz africana, que está tudo em cima aqui. E eu estava vendo uma reflexão sobre isso que eu achei muito interessante. Como que esse reino da Etiópia é uma coisa assim importantíssima, né? A nível da espiritualidade, principalmente africana, mas também espiritualmente da diáspora, porque ela engloba tudo, né? E ela já aqui, quando você fala de Etiópia, você também está falando de Egito,
né? Você está falando da parte do Kush, né? Daquela região do sul. Não é que, na verdade, também tem alguns historiadores dentro do estudo africano, que é uma coisa mais da Hotep, né? Que eles vão... Quando o pessoal pega essa parte mais da arábica, né? Que eu não entrei muito nisso aí, porque é uma coisa, quando você fala em Congo, você tem essa parte do árabe, você tem aquela parte do israeli, você vai entrar em outro departamento que eu não tenho muita conhecimento, mas também eu não tenho muita, como é que eu falo? As informações são muito específicas, né? Mas você vai pegar muito isso, essa parte, principalmente essa parte da Etiópia, muito no Yorubá ele vai ter muito esse link aqui. Os Estados Unidos, muita gente nos Estados Unidos que pega essa parte que estuda a Kemet, ou que estuda Madonet, você vai estar, começa daqui para lá, né? Que eles vão puxar mais para trás ainda, né? Esse conhecimento. Mas esse conhecimento é muito interessante, que quando você fala no reino de Etiópia, é uma coisa que é muito abrangente dentro do continente africano, que não é só um país, é um país, por exemplo, você tem, né, da Arca da Aliança, que é o dia de hoje, que continua sendo né, uma coisa que está misteriosa dentro da Etiópia, né? Você vê aquela igreja no subterrâneo, onde que na verdade o Ocidente não tem acesso pelos os sacerdotes que ali estão, não deixam ninguém ver o que está lá dentro, todo mundo tem aquela especulação para ver, para conhecer, aquela coisa toda, mas ninguém entra, porque está incluído aqui também, que tem a parte do mistério africano. E aqui o interessante, que eu gosto muito, que, como eu tinha falado antes, que o Mazimba no caso, seria um reino, né? Que o reino do Congo seria, no caso, o Império do Congo, os 7 impérios, né? Que são sete impérios, na verdade. E no meu entendimento, eu acho que para ficar mais fácil também a compreensão para a gente no português, porque no africano vai ter uma dimensão maior, né? Que eles têm, eu acho que uma pessoa do Congo, ou uma pessoa de Angola, ou uma pessoa de Moçambique, eu acho que se alguém puder também comentar sobre isso, eles vão ter uma coisa mais abrangente, eles têm um conhecimento a mais, né? E eu procurei em alguns sites de universidade, de alguns alguns sites dos tatas de lá. Então algumas pessoas passam algumas coisas, mas outras pessoas, então você vê, tem muita coisa que é difícil de compreensão, tá? Mas voltando ao assunto, então vamos contar que aqui o reino do Congo é dividido em 7 reinos, tá? O império, vamos dizer assim, o império do Congo é dividido em 7 reinos. E dentro de cada império, de cada reino, ele é regido por uma lei que foi de ontem, que eu até me expressei ontem errado, a tradução, que é complicado. Bubana Inzenza. Bubana Inzenza, que é a lei da hospitalidade, que eu falei ontem, né? Que é a hospitalidade africana. Que essa hospitalidade, ela é traduzida em questão de, quando você fala de hospitalidade africana, você está falando de conhecimento bélico, né? E conhecimento espiritual. Isso é a hospitalidade africana. Por quê? A África você vai ver que tem a questão da tribal, a questão da guerra, né? Então aqui, aquilo que eu falei ontem também no outro vídeo, que foi interessante, que é a questão assim, eu vejo muito aqui, nesse reino aqui, eu vejo muito a coisa porque é um ensinamento bélico, é um ensinamento militar, é um ensinamento sacerdotal, um ensinamento espiritual, eu vejo muito a presença de Ogum aqui. Eu acho que o povo de Ogum está aqui. Então, assim, acho que aqui começa quando se eu for fazer uma relação a nível de orixá, que no final da história também eu acredito que vai esbarrar muito claro nisso, Ogum está aqui. O primeiro reino vem com os comandantes, que são, né, a parte dos soldados. Que todo soldado africano, ele vai ter esse conhecimento aqui, que vem desse reino. Todo sacerdote africano, que seria, vamos dizer, o Tata Nganga, né? Ele vai ter esse conhecimento aqui, porque ele tem conhecimento de guerra, ele vai ter conhecimento espiritual. E eu acho muito interessante que dentro desse reino,
ele tem 7 comandantes ou 7 cabeças. E cada espírito, vamos dizer assim, ou cada entidade, né, que governa, então você tem a primeira entidade, que é o Ori, que eu falei ontem, né, que é o guerreiro, que é o cabeça, o cabeça do guerreiro. Mas se traduzir não seria o cabeça do guerreiro, seria, na verdade, a cabeça de guerreiro. Então, o pessoal, esse conhecimento aqui, dessa escola aqui, você tem que aprender a ser guerreiro. Você tem que ser guerreiro em conjunto com a espiritualidade, né? E acho que é aí que entra Ogum muito claro, porque Ogum não trabalha sozinho, ele não vem sozinho. Ogum vem com Exu, Ogum vem com Oxóssi, né? Então, assim, é muito interessante quando você vê esse casamento, né, desse conhecimento, que é o que eu acho que esse aqui é o conhecimento básico que vai passar para todas as outras a nível de orixá, de entidade, e também assim a questão também para mim que eu achei interessantíssima, que eu não tinha pensado nisso, mas agora comecei a refletir, que é a questão da Umbanda também está em cima disso aqui. Porque você tem também essa questão da Umbanda ser uma religião, mas até uma coisa de guerra, como antigamente, né? Que a Umbanda era Umbanda e demanda, né? Mas por que da Umbanda e demanda? Ah, porque era caso de queimadeira, aquela história que a gente já sabe. Mas não foge aqui. A luta está aqui, né? A guerra está aqui, o combate está aqui, né? Então isso aqui, você vai ver muito bem isso aqui, muito expressivo para mim, quando você fala de Preto Velho, que o Preto Velho, ele é guerreiro. O Preto Velho, ele corta mironga, mas ele tem o mistério do sacerdotal, ele tem o conhecimento, né? Então, principalmente quando você fala em Preto Velho Quibandeiro, né? Que é por exemplo, no caso que eu carrego, então ele vai fazer muito isso do combate, ele vai ser o protetor, mas ele tem o conhecimento também da magia. Então ele desfaz magia. Ele é quimandeiro porque ele vai trabalhar não só a questão de cura, mas ele vai trabalhar também a questão do combate e defesa, né? E eu acho interessante quando você vê um preto velho, porque como se uma base, né, do preto velho, Cabloqueirê, na Umbanda, mas você vê quem é chefe de terreiro, muitas vezes é o caboclo, na maioria das vezes é o caboclo e o preto velho. Por quê? Tem esse conhecimento aqui. Então você tem 7 cabeças ou 7 conhecimentos, tá? E para mim, no meu entendimento, quando eu começo a traduzir, eu vejo que esses sacerdotes que estão falando aqui são os antigos, né? Os tata, que é aqueles que passam conhecimento total, que tem um conhecimento mais abrangente da espiritualidade de forma mais, como é que eu falo? Mas seria uma coisa bem mais ampla, né? Porque de uma certa forma os dogões também vão entrar aqui, né? E esse pessoal tem conhecimento de astronomia muito grande, né? Eles conseguem ter o conhecimento do quem é iniciado na escola a iniciação dos dogões, ele vai ter conhecimento da estrela de Sírios, ele vai ter conhecimento de astrologia, mas a parte árabe também entra aqui. Se você começar a estudar o Islã, não tem como você estudar o islamismo sem entender de astronomia, sem entender de astrologia também, né? Porque para você, por exemplo, se você muitas vezes, eu não sei no Brasil como é que é, mas aqui, pelo menos com a pessoa islâmica, ela tem um conhecimento muito grande como fazer magia com pontos cardeais, né? Eles vão recitar muitas vezes o poema, né? Tá recitando o poema e ali, entendeu? Tá fazendo a mandinga, mas na direção do sol, ou na direção do Meca, ou na direção da terra, né? Se você vai fazer uma macumba muito boa, que muitas vezes o pessoal faz muito aqui macumba aqui com pedra, né? Tem muito disso, quando faz macumba com Jin, por exemplo, né? Vão colocar o seu nome lá, aquela coisa toda, vai recitar poema. Você vai vendo, o cara tá recitando um poema, mas tá ali a direção da pedra, né? Que na direção da intenção que vai te atingir, tem um ponto cardeal correto, né? Sabe fazer a magia. Então, assim, tem muita macumbaria aqui. Mas não é na forma que que no Brasil a gente aprendeu de colocar despacho, de aquela coisa na encruzilhada, né? Mas a coisa da bruxaria, do falar, o ofô. Aqui é muito forte isso, muito. Então, o europeu, então, eu acho assim, eles são bem macumbeiros para isso, porque falou, pega, né? Porque ele fala muito aqui,
do consentimento. O europeu não tem aquela coisa do corpo, né? Não tem aquela coisa da malemolência, mas ele tem aqui. E vai ser simplesmente com um copo d'água, porque é uma coisa bem catolinha, e uma vela acesa. Acabou. Desgraçou sua vida nesse sentido, entendeu? Então existe muito isso aqui, muito forte. Mas voltando aqui ao assunto, vamos continuar. Aí você tem o primeiro comando, que é o comando do guerreiro, tá? Que eu vejo muito como a presença de Ogum, né? Que eu acredito que vai ter, porque quando vai chegar no segundo império, que vai ser o Império de Gana, tá aqui. Então esse conhecimento, quando chega no Império de Gana, já foi passado para a população africana. Então você tem o primeiro comando, que é o primeiro comando do guerreiro, que é a cabeça de guerreiro. Você tem o segundo, que é a cabeça espiritual, que é onde que entra a parte do Tata aqui. Então o Tata, você vê que o Tata Nganga, ele vai ter muito contato com o espiritual, com o oculto, né? Vai ter aquela pessoa que é a pessoa que vai direcionar o povo para a fé, né? Vai direcionar o povo para ter um contato com seu Deus interior, com as suas entidades, com os seus ancestrais. Então é muito interessante esse sentido, porque aqui, que é a segunda cabeça, que primeiro vem a guerra, vem o combate, que vem o cuidado, né? Porque quem guerreia por algum motivo contra alguém ou a favor de alguém, né? Então você vê um amor aqui, que eu acho assim que quando você fala da Umbanda, fé, amor e caridade, então quando você fala de amor, eu acho que o amor está aqui, que é a proteção, né? Que você ama alguém, quando você ama, você protege. Quando você ama, você vai lutar pelaquela pessoa. Quando você vai lutar por alguma doença, você vai lutar para combater alguma coisa. Então, o amor está aqui no combate. Combate é amor. Porque amor protege, amor cuida. E quem comanda, quem tem poder de ir e até morrer por aquela causa, está aqui. Isso é amor. Então, eu acho que quando a Umbanda ela se baseia, né, na fé, amor e caridade, né? Engloba nisso aqui. Então, quando você fala de fé, entra aqui na cabeça do espiritual, né? Que tem aquele espírito que comanda a espiritualidade dentro do reino de um povo. Então, dentro desse reino, você vai encontrar a cabeça da espiritualidade, que eu vejo muito com relação aos tatas, Tatingangas, né? E vai ter a terceira, né, que é o terceiro comando científico, que é a questão que você tem que aprender sobre ciência, aquilo que eu falei, que é a questão de astronomia, de astrologia, de trabalhar com os elementais, trabalhar com os elementos dentro de si mesmo, né, de trabalhar com... que mais tarde vocês vão ver que vai ter um trabalho também com minerais, com pedras, né? Então a ciência, tanto ela prática e oculta, entra aqui também. Então aqui eu vejo muito aqui o Kimbanda. Então o Kimbanda, né, aquele que é o que cura, ele entra aqui. O conhecimento dele vem desse reino aqui, que é o reino de Etiópia. Porque ele vai ter o conhecimento de erva, ele vai ter o conhecimento mineral, ele vai ter o conhecimento espiritual também tá aqui. Ele vai ter o conhecimento de comando de guerra. Então você vendo que são... Por isso que eu falei que em cada reino desse, uma pessoa que ela consegue, né, se iniciar, né, que é o que seria assim, que são uma das escolas iniciáticas que muitas vezes você vai ver nas literaturas, né, que são aquelas, é isso aqui também. Não é só quando eu falo de animal, vai ter um animal que vai representar o seu totem, vamos dizer assim, porém cada animal ele rege, ele vai estar um espírito que vai estar regido por uma lei. E que, por exemplo, no reino do Congo, ele é o leopardo, né? Que é muito interessante também. Então você vai ter o leopardo. Tá? Por que o leopardo? O leopardo é onde que, se você olhar desde do Egito, eu acho que vai mais além ainda. Eu acho que a nível de Oriente Médio e África, também na diáspora também existe muito isso, você vai ver muita figura do leopardo, as roupas de leopardo, né? A roupa de leopardo. No Egito tem muito isso, você vai ver muito faraó, que o faraó, primeiro ele tem a roupa de leopardo. Por quê? Quando fala roupa de leopardo, ele está falando do conhecimento do reino do Congo. Porque o Congo é o reino do leopardo. Então,
o reino do Congo vem desde dos primórdios da criação, por causa do leopardo. E foi aí que eu comecei a questionar, que quando o Preto Velho pediu o negócio do leopardo para mim, aí que eu comecei a entender quem que era o cara. Olha o conhecimento do cara, tá aí. Então aquele pedaço né, como é que eu falo, artefato de leopardo, era isso, né? E eu achei interessantíssimo porque para ele foi bem claro me mostrando que ele tem esse tipo de conhecimento. Ele é um preto velho africano, ele é um preto velho quibandeiro, vamos dizer assim, que seria melhor para falar lá no português, uma coisa mais clara. Mas ele vem trazendo isso, esse conhecimento aqui. Por quê? Se ele pediu uma coisa de leopardo, porque ele está ligado com isso aqui, né? E eu questionei muito isso, porque no caso assim, eu esperava que seja aquela coisa do preto velho, escravo, que muitos vão falar que preto velho é só brasileiro. Tá, ele é brasileiro, mas ele foi descendente de alguém. Ele teve uma avó, ele teve um avô, ele teve uma família. E essa família teve o conhecimento. E se ele veio de África, ele tem, se dentro da África, ele veio dessa linhagem, principalmente que é Bantu, eles tiveram esse conhecimento. Então ele aprendeu isso também, ele ouviu isso. É aquela coisa, por exemplo, no caso, eu sou brasileiro, moro na Europa, tá? Mas eu trago o samba dentro de mim. Talvez não sei sambar perfeitamente como vamos dizer, um carioca, que eu acho que o pessoal que samba mais, né, um carioca, um baiano, né, que vai ter o samba reggae muito forte nisso. Né? Ou então vai ter aquela coisa do reggae, de São Luís, que é uma coisa que eu adoro também, que é uma coisa também bem bantu. Eu gosto muito disso, que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil de forma muito abrangente, e também entender a minha cultura, e hoje eu consigo ver a minha cultura de um outro lado. Eu estou começando a reaprender novamente o que é ser brasileiro através disso aqui. Então você vai ver isso muito claro, isso. Então, voltando aqui, ele vai ter conhecimento de Kimbanda, que Kimbanda é cura. Cura do corpo, cura com erva, cura com mineral, com seja o que for, cura tá aqui. Então, além desse cara ter o conhecimento bélico, né, de guerra, além de ter o conhecimento espiritual, que ele sabe que a espiritualidade conta muito, ele também tem que ter o conhecimento de cura, né? Então, isso que ele faz ele governar. Mas ele também tem que ter o conhecimento político e administrativo. Porque se é uma entidade, se é uma pessoa que governa, que não tem esse conhecimento, como é que você vai ser um chefe? Como é que você vai ser um comandante? Como é que você vai ser um sacerdote, ser uma pessoa que se você não entende de política? Se você não entende de administrar? Né? É aquela coisa também, como você vai ser um médium de Umbanda se você não entende de política? Política dentro de um terreiro, política dentro da sua cidade, dentro do seu país. Se você não sabe administrar a sua vida, não sabe administrar a sua espiritualidade, como é que você vai ter balanço, né? E essa é uma coisa interessante, que a nível africano eles chamam de Luaialu. Luaialu, eu acredito que seja essa a pronúncia correta, Luaialu, mas vocês podem procurar no Google aí, vocês vão encontrar alguma informação, se encontrar. Cai no francês que lá tem, né? Então, assim, quando você fala de política e administração, eu vejo aqui Xangô, muito forte. Aqui na cura, eu vejo também, se eu for fazer analogia, eu vejo Oxóssi. Então, você tem eu tenho Ogum, você tem Oxóssi e você tem também Xangô, né? Que é uma coisa interessantíssima aqui. E eu faria isso uma analogia que eu faço, tá? Não é uma coisa assim que que eu tenho certeza, mas quando eu analiso aqui, então você vai ver muito forte isso aqui, a presença de Xangô, né? Porque Xangô é que é o rei, né? Então você vê dentro da linhagem de Xangô vai ter muita questão da política e administração. Isso é Xangô, né? Isso é muito Xangô. E eu acho interessante muito entendido. Aí você tem isso aqui, então você tem o primeiro reino, que é o reino de guerra, você tem o segundo reino, que é o reino espiritual, você tem o que não é um reino, comandante, que é o comandante, primeiro comandante de guerra, comandante espiritual, o comandante científico, o comandante político, e você tem no quinto, o comandante invisível, o mistério. Aqui para mim é Exu, porque o Exu é o mistério, né? Dentro, tanto a nível de orixá, como a nível de entidade também. Por quê?
Porque Exu, ele traz o mistério. Quando você fala muito de Exu, você vai ver, ouvir muita gente. Eu ouvi muito isso. É o mistério de Exu. O Exu e mistério sempre vão estar junto. Não tem como falar de Exu sem falar em mistério. Porque o Exu é escondido, é o preto, né? É aquilo que absorve. Mas você sabe o que tem dentro do preto? Né? Você sabe quais são as cores que estão ali? Então você sabe que é aquilo completo. Então, assim, é muito interessante que nesse quinto comando, o invisível está muito forte, o mistério está muito forte, a magia está muito forte. Então, isso aqui eu vejo muito Exu. Então, você vai ver, quando você vai fazer essa analogia desses comandantes, quem comanda, né? Você pega Ogum, você pega a parte espiritual, né? Que é a questão também, que eu acredito também que tanto aqui, mas também como aqui a parte espiritual, entra Exu com certeza. Eu acho que Exu entra aqui, porque no caso você pode ver que quando você fala, quando você lida com o preto velho, Exu vai fazer as coisas, mas quem vai dar a magia, quem vai dar a abertura, quem vai dar a palavra final é preto velho, né? Porque na verdade você pode ver que preto velho dá abertura para a esquerda. Quem dá abertura para a esquerda em terreiro é preto velho, né? Não é o Exu independente, ele é o preto velho, né? E nesse caso, isso eu falando de Umbanda, porque na Quimbanda acho que acredito que vai ser um pouco mais diferente, porque é um culto já específico para Exu, né? Mas também você tem a presença de preto velho e caboclo, que é uma coisa interessante, que tudo anda junto. Ah, mas caboclo é porque é banda brasileira, mas você pode ver que a cultura de indígena está aqui na cultura, na parte científica, né? A Quimbanda está aqui. Então é muito legal isso. Então você vê que todo mundo anda junto, né? Então, e não vai fugir disso. Isso vem desde África. E a gente replicou isso no Brasil hoje, nos dias de hoje, né? No nosso dia a dia. Por quê? Você vai ter o mistério da guerra, né? Você vai ter o mistério da espiritualidade, da fé, né? Que seria aqui, no caso, seria a fé. Mas você vai ter o mistério da cura, né? Que vai entrar o Quimbanda, né? Ou o Tatenganga, que seria uma coisa assim. Mas também você vai ter a parte administrativa. Se você, na verdade, se você não aprender isso aqui, você não consegue fazer o resto, né? Então, se você não entende a política, se você não entende da administração, você não vai entender o que é um invisível, né? Você vai se confundir, né? Você não vai ter a claridade em si, porque as coisas têm que ser administradas de forma correta. Então os mistérios. E o sexto comando é uma coisa muito clara, que é onde entra os mensageiros, que é o porta-voz, aquele que fala com as entidades. Os mensageiros estão aqui. Aí entrou Exu novamente aqui, né? Então isso é muito legal ver isso, porque Exu, ele entra, o mistério de Exu, ele entra no invisível, ele entra no mistério da magia africana, mas ele também entra no mensageiro. Ele é diretamente aquele que fala com a parte superior, né? Que seria a espiritualidade superior. Isso é muito legal, isso, porque é um mensageiro. Então, mas também você vai entrar, se você analisar também a parte do Islã, então você também vai ter o do Anjo Gabriel. Se você entrar nos arcanjos, vai ter tá muito forte também isso aqui. Se você entrar no judaísmo, vai ter muito forte isso aqui também. Então, nas três religiões primordiais, né, que seriam as três primeiras, que seria no caso o islamismo, que seria o caso do cristianismo, que seria o caso do judaísmo, né, e você vê que eles pegam muito essa parte africana tá aqui, muito. Então eu achei muito interessante. E voltando, a gente tem o sétimo, né, o sétimo comando, que são dos clãs, né? Que é uma coisa assim dos clãs. Ah, desculpa que no caso assim, eu tenho que fugir aqui da sombra, porque minha janela tampa o sol aqui. Aqui o sétimo é os clãs. O que é esses clãs? Esses clãs são os totens, né? Que é aquela coisa de onde, que é aquilo que eu falei, cada local dentro da África, cada um cultua a espiritualidade de uma forma. Porque eles têm os clãs. Eles têm os totens, né? Então são os totens, eles têm os mortos,
né? Que esse culto aqui, que é o sétimo, né? Que eu falo muito que é muito da linha africana, né? Quando você fala nas 7 linhas de Preto Velho, você vai ser na Ossélia de Umbanda, vai ter a linha africana, né? Então, assim, nos estudos de Preto Velho, a gente vê muito isso, tem a linha africana. Entra aqui, que são o quê? Que são os nossos ancestrais. Então, a parte da ancestralidade está aqui, né? Então, se você começa a entender que nesse reino aqui, que é o reino da Etiópia, se você não souber guerrear, se você não souber lidar com a sua fé, com a sua espiritualidade, se você não tiver conhecimento de ciência, né, que seria no caso de cura, que seria no caso de quimbanda, vamos dizer assim, se você não tem um conhecimento político administrativo, se você não entende, né, que o mistério do invisível, né, o mistério da magia, o mistério que seria no caso do lidar com a energia, né? Você não vai ter como entender também os mensageiros. Qual é a entidade que vai te levar as suas oferendas quando você oferece para pro Orum, ou você vai entender como é que eu falo? Para Ruanda, né? O nome que você quiser dar. Não interessa, mas aqui eu acho assim que aqui, quando a gente reza, quando você faz uma oferenda, quando você conversa com Exu, né? Que seria no caso na Umbanda, seria no caso de Exu. Então, assim, tanto quando eu falo aqui Exu, eu acredito no caso que eu estou incluindo tanto Exu, tanto o Exu entidade, como Exu Orixá, né? Então o Pombagira também vai entrar nisso aqui também. Mas os mensageiros estão aqui. Arcanjo vai entrar aqui também, claro, porque é uma coisa assim que eu trabalho muito com isso, porque eu trabalho com... Eu lido muito com arcanjo, né? Então, meu pentagrama, eu gosto muito de pentagrama, trabalho muito isso, né? Então, assim, você vai ver que se você não souber isso aqui, lidar também com o mensageiro, você tá fudido. Se você não souber cultuar os mensageiros, né? Para eles poderem levar a mensagem para os seus ancestrais, complicou, né? Porque quando você vai chegar, vamos dizer uma coisa muito clara aqui, quando você chega na questão de mensageiro, quando você chega na relação de lidar com Exu, se você não entender o que é magia, não vai funcionar. Se você não entende, não saber administrar e ter conhecimento político, administrativo, não vai funcionar, porque Exu vai te exigir isso, né? Que é uma coisa que eles como diz, falam muito nisso aqui. Se você, principalmente, eu acho assim que, principalmente a entidade de cemitério, pega muito aqui, muito, né? Que eu acho que é onde pega, onde você vê muita questão também de que política, né? Eu vejo muito em Yansan aqui também, porque espalha, então a política ela é muito expansiva, né? Mas também você vê administrativa. Então, a segunda coisa que é muito interessante, com a minha experiência, quando você fala com um Exu Caveira, ele vai te colocar muito aqui, né? Como você administra a sua vida, como você está administrando as coisas, como você... A entidade cemitério, ela pega muito nisso aqui, por isso que a gente toma na cara muito com a entidade cemitério, porque é isso. E também Preto Velho cemitério vai estar muito aqui, né? Acho que a linha de Padre Benedito, então, é muito forte nisso, né? Da questão da política, da administrativa, né? Mas também da parte de cura, também da parte da espiritualidade, como é que está a sua fé, né? Para você poder guerrear. Então vem a gente já vai entendendo que uma coisa puxa a outra, depende da outra. E isso que é aquilo que eu acredito que são, sim, os 3 pilares da Umbanda para mim hoje, né? Que seria a fé, amor e caridade. Porque você vai ter a presença do amor, né? Combatendo, guerreando, mas também protegendo. Você vai ter a fé, fé, né? Entendendo como a espiritualidade funciona, principalmente lidando com as entidades em si. E você também vai ter a caridade, que é a questão de você saber administrar, você saber entender a política para você lidar com as pessoas, né? Aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa age, como age, né? Então, assim, é a questão da caridade, tá aí, o saber ouvir, né? Que eu acho que caridade é saber ouvir. Principalmente hoje, porque é uma coisa muito difícil, que todo mundo não escuta mais. Eu acho que quer dizer, eu acho assim, que a gente, como é que eu falo? Escutar, eu acho que escutar e ouvir tem muita diferença, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, a diferenciar isso. Eu acho que é isso aí que é a caridade maior. Você saber escutar, você saber ouvir.
quê? Para você saber falar, para você também se expressar de onde, quem é você, quem é a sua ancestralidade, né? Quem é o seu ancestral, de qual totem você vem. Então, a parte africana, ela tem essa base aqui. Então, eu acredito que a espiritualidade, quando eu falo do reino do Congo, principalmente, o primeiro reino que ele vai colocar muito claro, que é o reino da Etiópia, está aqui. Muito claro, porque se você também ver a história da Etiópia, isso aqui vai estar muito claro. Porque Etiópia foi o único país africano que não foi colonizado, né? E até hoje não tem essa influência, né? Da colonização exterior, né? O europeu não teve influência aqui. Eles continuam sendo eles, né? Muito claro isso, mas eles têm os sacerdotes que moram nas montanhas, né? Então você tem a espiritualidade, você tem os mistérios daqui, né? Você tem a parte também da política, então quando você vai ver o Salacier, né? Então você vai entender, a politicagem está muito, muito clara ali. Mas eles têm a parte da ancestralidade, que vai puxar muito o Egito, vai puxar muito o povo de Cush, vai puxar muito Suméria, vai puxar muito a parte do... Eu não vou dizer árabe, que é uma coisa mais... eu estaria falando uma coisa que não seria uma coisa muito correta, mas a sabedoria ancestral está ali. E isso foi passado para o continente inteiro, tá? Então, essa foi a conclusão do primeiro reino, de Mazimba Etiópia. E você acha que quando vocês vão olhar na literatura, vai ter muito de Catiópia também. Quando fala de Catiópia, fala desse conhecimento aqui. Porque uma coisa que eu esqueci de falar ontem, quando você fala aqui no Congo, isso é o Ki. O Ki fala de energia, que a energia a energia aqui, eles explicam muito claro isso. Quando você olhar a termologia, o significado do nome Congo e Congo, e tem o Ki. Entendeu? Então você vai vendo do Ki, então tem o Ki e o Ki com I, que acho que vai ser a... Que mais tarde eu vou explicar isso uma coisa mais clara. Mas quando você fala o Ki, que está aqui, que o K, mas aí tem o Ki, isso fala de energia. Energia com o cosmos, energia universal. Então já a expressão é muito forte, o Ofu é muito forte do Ki, do K, né? O K, o Ki. E esse Ki é uma coisa que seria a parte, como é que eu falo? A energia vital. Eu acredito que seja uma coisa muito de energia vital. Mas, no caso, muito obrigado. Eu agradeço pela audiência. Espero que vocês também possam gostar. Se gostou, dá um like. Se gostou, não gostou também, dá um dislike, né? Thumbs up, thumbs down. Se vocês, na verdade, comentem algumas coisas, né? Se vocês quiserem também questionar algumas coisas, eu vou tentar buscar informação, vou perguntar tudo quanto vou pegar minha mãe de santo, vai de Carrasco, por favor, bruxo maninho, vamos lá, né? Porque são pessoas assim que me dão muito suporte em estudar também, porque eu acho assim, isso é uma coisa que eu gosto muito da Nova Ordem do Sol, que a gente, Pai Joaquim principalmente, faz a gente estudar, né? É preto velho? É. Mas vai sempre estudar, porque muitas vezes ele fala muito também, é um preto velho que fala muito de Jerusalém, de aquela coisa, porque vem daqui, né? Então, quando você vê um preto velho falando de Egito, falando de aquela coisa, você pensa, mas como é que pode um preto velho, que a gente tem aquela coisa, o preto velho africano, que não tem conhecimento, porque o europeu fez muito isso, né? De falar que uma pessoa que não tinha que o negro não tinha alma, o negro, né? Fizeram aquelas coisas horríveis. Então, quando você vê muito do rei Leopoldo, né? Que é o rei da Bélgica, no Congo, o que o cara fez, como que a coisa foi feita, é horrível, né? Muito horrível. Mas eles tinham tudo isso aqui. E isso aqui não podia ser ressaltado. Hoje está sendo, né? E é uma coisa interessante, hoje está sendo passado para a diáspora. Então a gente, como diáspora, né, africana, que é uma coisa assim é muito interessante, eu estou redescobrindo agora. Tanto
o meu país, que é o Brasil, a história do meu país, através da espiritualidade, através da musicalidade, né? Que agora lembrei, né? Agora a banda Reflexo tá aqui, os Mazimbas, né? Aí quando eu achei interessante, porque eu comecei também a entender um pouco mais da magia, né? Ou do fazer magia, porque principalmente aqui você está aqui na Europa, que é uma terra de magia, porque a Europa é magia pura, muito pura. Então você vai ter, né, quando você vê um culto das almas benditas lá em Portugal, quando você vê Compostela, né, quando você vê Espanha, é muito, muito magia. Quando você vem aqui para a Alemanha é muito magia, muito, muito. Então você vem da Seida, você tem o Buda da Asastruz, você vê como é que é? Hayden. Então, assim, é muito magia antiga, né? Então você vai ver assim, então, os cultos também gregos, né? Dos deuses gregos, o panteão grego é muito forte, que a gente vai ver muito templo aqui, mas também tem muita coisa, né? Que tem muitos pontos, tem muitas portas, tem muitos códigos que você tem que aprender a ler. E é interessante, mas a base é muito isso aqui. E eu acho que muitas religiões baseam muito nisso aqui para crescer, né, para outro nível de vertente. Mas essa foi uma das bases, tá joia? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo, próximo estudo, tá? Tchau!